O problema do plástico, da produção ao oceano. Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que afeta todos nós, onde quer que estejamos, a crise global do plástico. Desde a sua invenção, este material transformou as nossas vidas, mas o seu uso massivo e descontrolado levou-nos a um ponto crítico. Neste episódio, vamos detalhar a fascinante história de como surgiu o plástico, como chegamos a este grave problema, quais são os seus impactos devastadores no nosso planeta e potencialmente na nossa saúde, e o mais importante, que soluções existem e como podemos fazer parte da mudança para garantir um futuro mais limpo. Preparem-se para uma viagem desde os laboratórios do final do século XIX até às vastas ilhas de plástico nos nossos oceanos. Começamos! A história do plástico é, em muitos aspectos, a história da inovação e da conveniência moderna. No final do século XIX e início do século XX, vimos nascer os primeiros plásticos sintéticos. No início, eram vistos como uma alternativa promissora a materiais naturais que começavam a escassear. Mas foi após a Segunda Guerra Mundial que a produção disparou, impulsionada pela necessidade de materiais versáteis, leves e económicos para todo tipo de usos. A verdadeira explosão chegou na década de 1950, com a popularização dos plásticos de uso único. Copos, pratos, sacos, a conveniência tornou-se a norma e a produção mundial disparou para níveis exponenciais. Mas como o problema se agravou tanto? Vários fatores contribuíram para isso. Por um lado, a produção continuou a aumentar drasticamente, superando em muito nossa capacidade de a gerir. Grande parte deste plástico foi projetada para ser usada uma única vez e descartada. Além disso, a nível global, a gestão de resíduos tem sido, e continua a ser em muitos lugares, inadequada. Muito plástico acaba em aterros, incineradoras com emissões poluentes ou, pior ainda, diretamente na natureza. E não podemos esquecer os microplásticos. Quando o plástico se degrada, quebra-se em fragmentos minúsculos que acabam por contaminar solos, água e ar e entrar na cadeia alimentar. A falta de infraestrutura para a reciclagem e a baixa consciencialização pública em muitas regiões apenas agravaram a situação. Os impactos deste problema são profundos e sentidos em todo o planeta. A poluição marinha talvez a mais visível, com milhões de toneladas de plástico a chegar aos nossos oceanos todos os anos, formando essas tristemente célebres ilhas de plástico e afetando a vida marinha. Pensem em aves, tartarugas, peixes e mamíferos marinhos que confundem o plástico com alimento ou ficam presos, sofrendo ferimentos graves ou a morte. Mas a poluição não se limita ao mar. Solos agrícolas, rios e lagos também são afetados por plásticos e microplásticos, impactando a qualidade da água e a saúde dos ecossistemas terrestres e de água doce. E embora seja necessária mais investigação, cresce a preocupação com os possíveis efeitos na saúde humana devido à exposição a microplásticos na água que bebemos, na comida e no ar. Existem até impactos económicos negativos em indústrias como a pesca, o turismo e a agricultura. Então, o que fazemos? Enfrentar este problema exige um esforço conjunto. Não há uma única solução mágica, mas sim uma abordagem integral. A medida mais eficaz é, sem dúvida, reduzir drasticamente a produção e o consumo de plásticos desnecessários, especialmente os de uso único. Também é crucial fomentar a reutilização de embalagens e produtos. E, claro, melhorar e expandir a infraestrutura de reciclagem, garantindo que o plástico que usamos seja reciclado de forma eficaz. Precisamos inovar em materiais, desenvolvendo e promovendo alternativas sustentáveis que sejam verdadeiramente ecológicas em todo o seu ciclo de vida. O design de produtos também deve mudar, pensando desde o princípio em como facilitar a sua reutilização e reciclagem. As políticas e regulamentações têm um papel crucial, com proibições a certos plásticos de uso único, metas ambiciosas de reciclagem e promovendo a responsabilidade dos produtores. E a educação e consciencialização são fundamentais para impulsionar mudanças de comportamento em direção a um consumo mais responsável. Finalmente, apoiar iniciativas de limpeza e restauração dos ecossistemas afetados é vital. O problema do plástico é um desafio ambiental urgente que exige ação global coordenada e imediata. Embora o plástico nos tenha dado muito, é hora de repensar a nossa relação com ele.
Precisamos passar dessa mentalidade de usar e deitar fora para uma economia circular onde reduzir, reutilizar e reciclar sejam as prioridades. Só com um compromisso coletivo poderemos realmente mitigar o dano que o plástico está a causar e garantir um futuro mais limpo e saudável para todos. E agora, adoraria saber a sua opinião. Qual você acredita ser a solução mais importante para o problema do plástico? O que você está fazendo no seu dia a dia para reduzir a sua pegada plástica? Deixe-nos os seus comentários no YouTube. A sua participação é fundamental neste debate. Obrigado por nos acompanhar. Ouvimo-nos na próxima.